pouquinho escuro, mas tudo bem. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é César Lanzoni, trabalho na Agência Nacional de Telecomunicações. Vamos fazer uma apresentação aqui do geoprocessamento. As funções são um pouco diferentes do escopo, pelo que eu estou vendo aqui, que está mais na área ambiental, enquanto na Anatel tem uma forte questão do CAE, né, o Computer Aided Engineering, para a gente fazer a parte de análise de propagação de sinais de rádio, né, verificando interferências e assim por diante. Por favor, avance. Bem, a Anatel fica aqui no setor de autarquia sul, dos seus aproximadamente 1.400 funcionários, 400 aproximadamente são fiscais que estão diretamente em campo. Avance, por favor. Ela tem uma origem, lá atrás teve o Departamento Nacional de Telecomunicações que fazia essa parte de fiscalização, procurando interferências, procurando rádios piratas e outras coisas assim. Quando ela foi extinta pelo Collor, a Telebrás assumiu as funções de fiscalização, enquanto no Ministério das Comunicações ficou a parte de elaboração de regulamentos. Aí a Anatel foi a primeira agência reguladora, em que a maior parte das funções de elaboração de regulamentos ficou concentrada na Anatel. Uma parte do processo, por exemplo, de uma outorga de radiodifusão, fica ainda no Ministério das Comunicações, uma parte do processo, mas a maior parte do processo fica dentro da Anatel. A Anatel está dentro da INDE, da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Atualmente, ela contribui com poucas camadas de informação, 6 camadas de informação, mas nós temos demandas internas lá para que, quando concluídas, vai chegar próximo a 200 mapas. É muita informação na área de telecomunicações. Tá? Não apenas em mapas temáticos, quanto em, por exemplo, estações. A quantidade de estações de rádio, estações de enlace, tá, que existem pelo Brasil, já está próximo de 400 mil. Avance. Tem um probleminha aí. Pode avançar. Bem, naquele outro lá tinha uma descrição da quantidade de dados que tem atualmente georreferenciáveis na Anatel, que seriam as estações fixas, porque existem estações móveis, como, por exemplo, estações dentro de um avião, dentro do navio, é uma estação móvel, ou dentro de um veículo. Nas estações fixas, cerca de 400 mil, nos telefones, no TUP, né, que é o telefone de utilidade pública, que é o nosso popular orelhão, são aproximadamente 800 mil, e juntando todos os dados georreferenciáveis, incluindo legislações, incluindo mapas temáticos sobre qualidade de dados, porque durante os grandes eventos, né, a Copa e as Olimpíadas, foi criado uma central, um centro de informações, um centro de guerra, onde eram concentradas todas as informações para acompanhamento da qualidade das comunicações, tá? Então, era acompanhado em real time esses dados para garantir que tivesse uma boa qualidade durante os grandes eventos. Nós tínhamos uma arquitetura antiga em que a base era o PostGrid com o PostGIS, que a partir dele, que via o GeoServer e o GeoNetwork, a gente disponibilizava os dados na INDE. E também foi acrescentado depois, por conta dos grandes eventos, a aquisição de um ArcGIS Server. Só que nós procuramos manter ele, vamos dizer, num escopo mais para a parte de análise de impacto regulatório. Ou seja, nós fazemos simulações quando, por exemplo, se alterarmos tal regulamento, o que vai acontecer em termos de geoprocessamento? Vamos conseguir aumentar a cobertura no perímetro urbano, no rural, se mudar tal regulamento? Qual a quantidade de orelhões, por exemplo, se a gente alterar esse regulamento, para quanto vai diminuir, para quanto vai aumentar, para onde eles vão,
e assim por diante. Então, essas funções mais nobres ficaram internamente dentro do ArcGIS, enquanto a parte de disponibilização dos dados públicos para a Indy ficou no GeoServer e o GeoNetwork. E daí, entre toda a nossa base de dados que está em SQL Server, a gente fazia uma importação de dados para dentro do PostGIS. Essa era a arquitetura anterior. Só que o que aconteceu? Nós tivemos, pode avançar? Nós tivemos uma consultoria que foi verificar a respeito da qualidade dos nossos processos. E ela sugeriu, olha, você está com 2 bases de dados espaciais, você está tendo duplicidade de esforços, em que está resultando num aumento, num gasto maior a respeito de manter isso. Então, sugerimos que você mantenha uma única base e mantenha um único sistema para compartilhar essas informações. Optamos por isso. A gente tem uma base de dados em SQL Server, que já era a nossa base de dados usada por toda a Anatel. Os dados são replicados num servidor de arquivos, para ter acesso aos arquivos, shapefile, KML, QVD e assim por diante. O GeoServer acessa a base SQL Server e, junto com o GeoNetwork, disponibiliza os dados para a Indy. Nós deixamos a edição desses dados no ArcMap por conta da licença que nós temos, mas poderia ser perfeitamente editado enquanto um GIS, não faz diferença nenhuma. Tá? Foi só uma opção porque já tinha o software mesmo, já tinha a licença dele. Vamos usar então. Aí, nós temos a licença do ArcGIS Server, em que nós resolvemos criar uma divisão entre o mundo vector e o mundo raster. O SQL Server, diferente do PostgRIS com o PostGIS, ele tem uma série de dificuldades para armazenar raster. Enquanto no PostgRIS com PostGIS isso é uma função nativa, em que pode ser compartilhado facilmente no GeoServer, a mesma facilidade não tem no SQL Server. Tanto é que o SQL Server, só a partir da versão 2008 R2, que começou a ter funções de geoprocessamento. Enquanto no Oracle isso é uma coisa do século passado, acho que desde a versão 8i, 1995, uma coisa assim, que ele já tinha geoprocessamento, a Microsoft só entrou nisso bem recentemente, muito recentemente mesmo. Mas, tudo bem. Aí o que acontece? Utilizando a função do ArcGIS, que ele tem própria para isso, nós armazenamos os rasters na base SQL Server, mas todos os vectors seguem pelo GeoServer. Só que teve uma grande diferença, esse carinha aqui, ClickSense. Foi adquirido um ClickSense, que ele é um software de self-service de BI, ou seja, o próprio usuário, ele cria um sistema de BI, de Business Intelligence. Só que ele tinha funções de geoprocessamento. Aí pensamos, poxa, será que não dá para usar isso aí como nossa camada de visualização de dados? E a gente viu que ele tinha uma série de limitações para isso. Recentemente, a empresa lá do Click, ela adquiriu um plugin que existia para o ClickSense, chamado GeoAnalytics, que adiciona um monte de funcionalidades de geoprocessamento. É um plugin baseado no OpenLayers. Então, é toda aquela biblioteca do OpenLayers que faz miséria em termos de geoprocessamento, né? Aí, verificamos que ele daria realmente de conta de tudo. A própria Esri, ela está migrando agora aqui no ArcGIS Server, mais especificamente no Portal for ArcGIS, ela está acrescentando funções de dashboard. Mas o ClickSense, justamente, ele tem um caminho inverso. Ele já fazia dashboards, fazendo cruzamento de dados de BI, e agora ele tem funções de geoprocessamento. Então, optamos para que a parte de camada de apresentação fosse no ClickSense. E por que nós mantivemos o GeoServer e o GeoNetwork e não a conexão diretamente no ArcGIS? O nosso servidor, a nossa licença do ArcGIS não é elástica.
Tá? Então, se eu tiver um aumento abrupto de demanda, ele não dá conta. Se daqui a pouco sai uma notícia, olha, a Anatel disponibilizou a cobertura de celular em todo o Brasil para você ver isso no mapa. Puxa, eu vou ter 10 mil acessos por minuto aqui e não tem licença que aguente isso, a não ser que no caso do software público, no GeoServer, eu tenho um servidor que ele tem a capacidade de aumentar dinamicamente a quantidade de cores e de memória, tá, que ele consegue executar. E minha estrutura tem isso. Tá? Todos os meus servidores são virtualizados e a licença, como é um software livre, eu consigo fazer isso facilmente nesse ambiente, o que seria praticamente impossível aqui nesse mundo, de ter uma demanda abrupta e tentar fazer com que o ArcGIS se adequasse a isso. Tá? Ele até consegue fazer isso, mas você tem que ter uma licença Enterprise e não é automático. Você tem que manualmente lá configurar isso. Enquanto nesse mundo aqui é totalmente automatizado isso. Tá? Podemos avançar? Por conta dessa mudança na arquitetura, resolvemos também fazer uma reestruturação de todas as bases de dados espaciais. Esse aqui é o modelo do IBGE, mais algumas camadas também da Anatel a respeito de regulamentos, como, por exemplo, área de numeração fechada. Isso aqui é o nosso famoso DDD. Então, são as áreas de DDD do Brasil. Foi feito um diagrama entidade de relacionamento, está construída uma base de dados em que todos esses dados estão relacionados, tem com integridade referencial, chave estrangeira. Então, conseguimos o máximo de performance para lidar com esses dados através do correto relacionamento entre eles. Os meus mapas que são do tipo ponto, eles não fazem parte dessa hierarquia, dessa entidade de relacionamento, apenas os do tipo polígono. Podemos avançar? A Anatel, ela, quando foi criada, ela no começo teve uma demanda enorme pelo desenvolvimento de sistemas. Daí teve aquele monte de ilhas, em que sentava um usuário especialista e um programalista, e saía desenvolvendo um sistema. Isso foi porque criaram, assim, a toque de caixa, uma velocidade muito grande, diversos regulamentos, e necessitava de sistemas que atendessem esses regulamentos. Depois, foi um trabalho para ir pegando essas ilhas e interligando elas com pontes. Tá? E dentro disso, teve esse sistema, SIG-Anatel, que parece que foi uma tese de doutorado, porque construíram um sistema baseado em Java, em bibliotecas C++, um sistema desenvolvido totalmente do zero, não usa padrões, tá? Não usa padrões de geoprocessamento, em que a função dele é verificar, olha, vou instalar uma estação de rádio FM em determinado lugar, vai interferir nas outras? Posso colocar com determinada potência, utilizando tal frequência, com esse modelo de antena, ele vai poder ser colocado nesse local? Outra pergunta, vou interligar vou fazer um enlace, vou interligar 3 estações porque eu quero conversar na minha fazenda a 400 quilômetros de distância. Vai ser possível fazer essa interligação nos locais que eu vou colocar? Então, ele lê o modelo digital de elevação e faz todos os cálculos lá para isso. Só que o que acontece? É um sistema feito à mão mesmo, no sentido de que ele não usa padrões. Para ter uma ideia, as imagens, ao invés de você utilizar imagens com subsample, Mr. Seed, JPEG 2000, são 57 mil arquivos JPEG, cada um que foram cortados em pedacinhos, por pedacinho, que de acordo com o nível de zoom que você dá em determinado lugar, que ele vai carregar esses JPEGs. É uma coisa assim, hercúlea. É uma coisa que hoje não se faria mais. Tá? Imagina o trabalho que deve ter tido para fazer isso. Avance, por favor. E, então, nessa área de CAI, nessa área de engenharia de geoprocessamento, esse sistema antigo conseguia ele fazer as contas de radiodifusão
baseado na potência de transmissão, altura da antena, ganho da antena, frequência, modelo digital de elevação, ionosfera e atmosfera. Mas ele estava bastante limitado nos modelos de algoritmos que ele poderia utilizar. A UIT, a União Internacional de Telecomunicações, ela estabelece alguns algoritmos para fins de, olha, vou seguir um padrão para fazer os cálculos de radiodifusão. E esse sistema era totalmente engessado. No novo sistema que foi adquirido, ele consegue já levar em consideração o mapa de cobertura do solo, o mapa de clutter, ou seja, ele leva em consideração se é água, se é solo nu, se é vegetação densa ou não. Ele leva em consideração o diagrama de radiação da antena, tá? A condutividade do solo e até mesmo a atenuação, refração e reflexão em prédios. Nós temos mapas de building high nas cidades que foram sede da Copa. Nós temos um modelo de todos os prédios com mais de 10 metros de altura. Então, ele utilizava também, ele levava isso em consideração para fazer os cálculos de radiodifusão. Pode avançar, por favor? Então, depois do Ciganatel, foi adquirido por conta do projeto dos grandes eventos, esse software o ICS Telecom, da empresa ATDI, que ele foi incorporado dentro de um framework assim, de um outro software chamado Mosaico. São pouquíssimos as empresas do mundo que disponibilizam softwares para fazer cálculos de cobertura, de cobertura de radiofrequência, utilizando os padrões da UIT. Dentro de uma licitação, esse foi escolhido, ele é extremamente sofisticado nos seus cálculos, e isso deu um up, um top, mas assim, a respeito de quando uma empresa vai solicitar uma outorga, olha, quero instalar uma estação de rádio nesse lugar, não acontecer nenhum falso positivo e nenhum falso negativo. O que é o falso positivo? O sistema identificar, vai acontecer interferência nesse lugar, não pode ser aqui, ou não pode ser com essa frequência, ou não pode ser com essa potência, essa antena. Isso é um falso positivo. E da mesma forma, um falso negativo. Olha, está permitido, pode se instalar em determinado local. E daí, quando vão se instalar no local, começa a ter problema nas outras estações que estão por perto. Pode avançar. Então, durante a Olimpíada e a Copa, nós tivemos um sistema, uma central, que monitorava toda essa qualidade de dados, e é do sistema de infraestrutura crítica. Eu tenho uma série de softwares, de sistemas de geoprocessamento que foram desenvolvidos para atender os diferentes requisitos do que teria que ser monitorado de qualidade. Esse software, ele foi desenvolvido com a biblioteca Leaflet, que é muito parecido com o OpenLayers. Tá? Ele tem mais facilidade de ter uma documentação mais clara. Tá? Acredito que sejam as duas bibliotecas de software livres mais usadas no mundo, a OpenLayers e o Leaflet. Pode avançar. Então, a central nossa de monitoramento, a sala de guerra lá, ela tem um sistema que se conecta às prestadoras, recebe dados. Hoje ela recebe de hora em hora, mas durante os grandes eventos era de minutos e minutos, sendo atualizado de tudo que está acontecendo no Brasil. Se, por exemplo, caiu uma estação, uma ERB, uma estação radiobase, uma antena de celular, já seria informado sobre isso. Os sistemas das próprias prestadoras, elas se encarregam de que quando, por exemplo, uma estação saiu fora do ar, as outras procuram cobrir. Eles automaticamente aumentam a potência do sinal, fazem outros ajustes para cobrir aquela área deficiente. Tá? Mas, mesmo assim, foi tudo acompanhado por aqui. Pode avançar. Entre eles, as rotas de fibra ótica. Você tem uma série de rotas pelo Brasil por onde passam os dados por fibra ótica, em que são interligadas as diversas cidades. Algumas são interligadas ainda por aquele sistema da Embratel, aquelas antenas de micro-ondas que vão ligando uma antena com a outra, e tem uma boa parte do Brasil que já está sendo por fibra ótica. E dentro dessa fibra ótica você tem os troncos principais.
E daí são monitorados esses troncos. Pode avançar. E dentro da infraestrutura crítica, você tem esse sistema. No final eu vou colocar os links para ter acesso a esse sistema, que você monitora a qualidade dos serviços. Por exemplo, essa é a qualidade da Claro, de conexão de dados em 3G, tá? E de qual delas estão dentro ou fora da meta para um determinado, uma obrigação de qualidade. Isso é aqui feito em Leaflet, tá? Esse sistema está feito em Leaflet, basicamente Java, JavaScript, com poucas linhas e muito dessa biblioteca do Leaflet. A tendência é nós migrarmos todos esses sistemas para o ClickSense. Inclusive, já foi feito o test drive de pegar esse sistema, especificamente esse daqui, e passado para o ClickSense foram em 3 dias. Foi 3 dias para fazer o desenvolvimento em ClickSense desse mesmo sistema que demorou várias semanas para ficar pronto. Pode avançar. Esse é um outro sistema, o Mobil, que inclusive ele tem tanto para desktop quanto para celular, para você acompanhar, para você verificar onde tem torres de celular, e quando você clica em uma determinada torre lá, ele vai te dizer, olha, tem 2G, 3G ou 4G. Essa aplicação, então, está em Android e também em iOS. Pode avançar? O sistema Fique Ligado é o que cuida da parte dos telefones de uso público, né, os orelhões. Aqueles que, por exemplo, estiverem em vermelho aqui, significa, olha, ele não está funcionando nesse momento. E daí, a Anatel ela fiscaliza as obrigações. Quando ela faz uma concessão para uma empresa, olha, você tem o direito de explorar determinado serviço, junto com isso vem uma série de obrigações que ela tem que cumprir. E nas empresas, nas concessionárias de serviço público, uma das obrigações é a respeito da planta de Itupe. Ela está passando por mudanças de regulamento, porque hoje, ao mesmo tempo em que uma ligação com o celular da mesma operadora sai mais barato que um TUP, ele continua sendo utilizado em situações de emergência. Quando teve lá o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro, a única coisa que funcionou na cidade foram os orelhões. Então, no mundo inteiro está tendo uma mudança de como que esses orelhões devem ser utilizados, tá? E é um consenso que, para quando tem uma calamidade pública, é a melhor coisa ainda. Pode mostrar? Quando nós passamos para um ambiente dado ClickSense, no anterior já estava em uma aplicação de geoprocessamento em Leaflet, o que muda aqui é que nós conseguimos ir selecionando em real time nossos dados e filtrando para chegar nos dados que interessam. Então, por exemplo, eu estou verificando sobre os orelhões do Amapá e a situação deles. Olha, verde está funcionando, amarelo tem um tipo de defeito, falha no monofone, sem comunicação e assim por diante. Eu tenho uma gestão efetiva, não é meramente um mapa, ele me dá informações estatísticas, me dá uma inteligência para entender o que está acontecendo com a minha planta. É muito mais eficiente para quem vai fazer a gestão dessa planta do que a mera exibição no mapa. Pode avançar. Já nessa questão de obrigações, olha que interessante, você tem uma obrigação que um TUP, um orelhão, qualquer pessoa dentro do perímetro urbano tem que estar até 300 metros de distância de um. Aí você pega, aqui bem no centro teria um orelhão, faz um círculo de 300 metros, faz um buffer juntando todos os círculos e compara com a imagem de satélite, você vê, olha, essas aqui não estão sendo cobertas, hein? Então, o que acontece? A prestadora já sabe, vou ter que instalar um orelhão nesse lugar para cumprir essa exigência, essa obrigação. É uma forma, então, da gente utilizar o geoprocessamento para acompanhar, então, essas obrigações. Outra questão é dos estudos de impacto regulatório.
numa determinada cidade lá que tinha 167 orelhões, mudando uma obrigação, dizendo, olha, não precisa ter mais obrigação de ter 4 tupes a cada 1.000 habitantes. Basta ter uma a cada 300 metros, daria para reduzir para 54. Ou seja, podemos reduzir muito o custo para manter isso em funcionamento e, mesmo assim, conseguir manter uma boa qualidade desse bem público, né, desse serviço público. E estudos de impacto regulatório, ficou bem escuro aqui, mas isso é um estudo a respeito da utilização da frequência de 450 MHz, que ela é muito boa para fazer telefonia rural. Não só telefonia, mas principalmente o que as pessoas querem no campo, que é dados. Ela quer usar o WhatsApp, ela quer acessar o site de meteorologia para ver se vai cair uma chuva amanhã. É isso que ela está querendo. E essa frequência, ela se propaga a uma distância muito grande. Então, no geoprocessamento, o estudo de impactos regulatórios, também já fazemos estudos de implantação dessa tecnologia. Pode avançar. A Anatel ela faz uma série de fiscalizações, então, e todos esses que vão ser mostrados aqui utilizam geoprocessamento. Tá? Eu vou passar rapidamente, porque eu sei que o tempo é curto aqui. Antigamente, você tinha umas estações, que ainda, algumas continuam sendo sendo utilizadas, que fazem a verificação de sinais piratas. Procura, por exemplo, rádio pirata, procura um sinal que está interferindo numa outra estação, num serviço de comunicação. E esses 400 fiscais que estão a campo estão justamente usando esse instrumental para localizar isso. Então, quando eles localizam uma interferência, eles falam, olha, nesse ponto eu estou localizando essa frequência indevida. São utilizados mecanismos de geoprocessamento, de triangulação, para tentar identificar a fonte, e daí vai chegando próximo até autuar, até fazer cessar o serviço que estava provocando aquela interferência. Pode avançar. Inclusive, uma coisa que poderia facilmente bloquear todo o Brasil, toda a parte de tráfego aéreo no Brasil. Brasília é um cluster, ele é um dos pontos principais que fazem conexão entre aviões que vêm do sul e vão para o nordeste ou para o norte e vice-versa. Se forem bloqueados os radiofaróis, que são três estações e 3 antenas que ficam nas cabeceiras das pistas, você bloqueia o sistema de pouso das aeronaves. Então, esse daqui ele consegue detectar isso rapidamente, já chegar no local que está provocando essa interferência e já desligar o equipamento que estiver fazendo isso. Pode avançar. RFI é um sistema muito sofisticado em que uma estação é instalada em um determinado lugar e você especifica a frequência, qual que é a largura da portadora que ele vai ler. Por exemplo, pode ser de 1 em 1 kHz, 10 em 10 kHz. Ele permite 1 bilhão de combinações de frequência para rastrear. Eu vou colocar, por exemplo, num determinado bairro de São Paulo e faço a medição frequência por frequência. Vou comparar na minha base de estações para identificar, olha, essa frequência pertence a essa estação, essa outra pertence a essa estação, que eu estou fazendo obtendo a distância que eu estou dessa estação, com o uso de geoprocessamento, e daqui a pouco eu descubro que tem uma frequência aqui que não pertence a ninguém. Então, já sabe especificamente, coloca numa unidade móvel e vai buscar a fonte daquela estação que está operando ilegalmente para daí fechá-la. Pode avançar? Já o Monitem, existe uma legislação chamada radiação não ionizante. A pessoa não pode ser exposta a uma tensão, a uma determinada potência de sinal de rádio que vai causar lesões a ela. Então, acho que até 8 volts por metro não tem absolutamente nenhum risco. Com 14 volts por metro é necessário instalar uma outra estação mais precisa naquele local.
e com 28 é totalmente proibido. Isso daqui fica numa estação móvel que vai ficar circulando pela cidade, tentando encontrar esses locais que têm essa tensão acima do que, vamos dizer, a saúde humana permite. Pode avançar. Esse é um exemplo de um rastreio feito com o Monitem. Isso foi um rastreio experimental, tá? Em que foi identificado alguns pontos aqui em que passou do limite da tensão. Então, nesse local é instalado especificamente uma outra estação mais precisa para confirmar se realmente são esses dados e se tiver, são identificadas as estações que estão ali por perto que estariam provocando esse efeito e é chamado o pessoal para fazer os ajustes necessários. É modificado a antena, potência e assim por diante para que essa situação não aconteça. Pode avançar. Tem um sistema lá na Anatel, de medição de radiações não ionizantes, em que você pode acessar, qualquer um pode acessar esses dados e verificar nessas inspeções que são feitas, qual foram as medidas encontradas. Esse aqui é um exemplo aqui de Brasília, tá? Em que quando você coloca em determinado ponto, ele vai te dizer então qual que foi, em que data e qual foi a tensão que foi medida nesse local. Pode avançar. Já o de qualidade e cobertura do SMP são equipamentos que são montados também em viaturas em que eles vão se deslocar ao longo da cidade e montar um mapa de cobertura da qualidade do sinal de celular. Existe uma obrigação em que uma provedora, uma concessionária de celular, de sinal de celular, ela tem que dar uma cobertura de 80% dentro do perímetro urbano. Então, são procurados esses buracos onde não estaria sendo corretamente coberto. Tudo isso envolve geoprocessamento. Pode avançar. Essa é uma coisa muito interessante, o EMSAT. Lá no Rio de Janeiro, está montada uma estação da Anatel, que são várias antenas, 4 ou 5 antenas, em que elas acompanham os sinais de satélite. Olha que interessante, um sinal de satélite, a chamada estação terrena, ela sobe por uma frequência, vamos supor 10 GHz, e desce por outra frequência, 8 GHz. Se uma determinada estação aqui sair fora da frequência ou apontar para o satélite errado, o sinal vai subir embaralhando com a correto, e quando chegar lá no destino, tudo do destino é bloqueado. Então, já aconteceu de uma estação lá no estado de São Paulo bloquear uma parte da Amazônia por causa disso. E é coisa besta. É uma antena que, por exemplo, o vento, bateu um vento muito forte, virou, apontou para outro satélite, ela está usando uma frequência que naquele outro satélite está entrando em conflito com outro, ou de outra empresa, e lá na descida, onde desce o sinal, bloqueia tudo. Aí o que acontece? O sistema EMSAT, além de ficar monitorando, então, os satélites, ele aproveita sinais de satélites que estão em órbita polar, e com isso, cruzando os dados dessa frequência que estaria provocando interferência, ele consegue dizer, olha, tem uma elipse, tem aqui que vai uma determinada longitude, tá? Em que pode ser uma dessas estações que está provocando essa interferência. Avança, por favor. E aí, nós temos um sistema que também foi desenvolvido em Leaflet, que baseado naquelas informações que foram obtidas para identificar aquela elipse, ela combina com mais outras informações da polarização, da banda que está sendo utilizado e assim por diante, para fechar. Olha, é mais provável que seja uma dessas estações. E esse foi um outro sistema que a gente passou para o Leaflet. Pode avançar? Leaflet não, desculpe, no ClickSense. No ClickSense, que também rapidamente foi portado para fazer toda essa análise de qual que estaria sendo a estação que está provocando interferência. Pode avançar? Aqui, por exemplo, foi lançada uma elipse e ele identificou, olha, de todas aquelas 50 mil estações que tinham, tem 127 possíveis. Ainda vai ser feita a filtragem.
baseado em frequência, baseado em polarização horizontal, vertical, circular à direita e outra ou à esquerda, para fechar a quantidade possível de estações que está provocando essa interferência. Quando fechar numa quantidade bem pequena, aí é enviado um técnico para o local, para onde estão essas estações, para ele identificar qual que está provocando o problema. Aqui, se estiver provocando isso, ele lacra, ele desliga a estação na hora para já sanar o problema. E já teve um problema lá do Sindacta, o canal secundário dele ter sido bloqueado uma vez por causa disso. E foi, para vocês terem uma ideia do que fez o geoprocessamento, uma vez uma estação estava provocando interferência num serviço não essencial, numa empresa comercial assim, e demorou 2 meses para localizar qual a estação. Após fazer uso de geoprocessamento, no último caso o que aconteceu foi identificada em 6 horas. Tá? A diferença é brutal mesmo. Pode avançar? Bem, esses são os sistemas que estão disponíveis para acesso na Anatel, dos sistemas que eu citei aqui. Quem quiser tirar a foto, não sei se vai disponibilizar o PowerPoint depois, está à disposição. É isso aí. Muito obrigado.